conhece ainda, sou o professor Caio, trabalho atualmente como assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. Hoje estou aqui para, junto com você, fazermos uma revisão das aulas que já aconteceram nas semanas anteriores. Por isso, nós vamos nos ater aqui no encontro de hoje, lá no nosso volume 9, na unidade 18, nas discussões que se encontram nas páginas 36 a 56. Para que a gente possa melhor se organizar nessa revisão, eu a dividi em dois momentos. Na primeira parte, nós vamos retomar as vanguardas europeias. E na segunda parte, nós vamos discutir as influências ou consequências das vanguardas europeias no território português e aqui no nosso território brasileiro. Corre lá, pega o seu material, eu espero você, porque a nossa aula já vai começar. Antes de a gente iniciar a nossa discussão, para que a gente possa melhor se organizar nesse estudo dessa semana, gostaria de fazer aqui algumas considerações, tá? Então, primeiro, como havia dito, nós estamos fazendo aqui uma revisão das semanas 1, 2, 3 e 4. E aqui o nosso objetivo é retomar alguns aspectos centrais dessas aulas. Aspectos que eu julguei como centrais, tá? Por isso, existe aqui um recorte nessa nossa aula. E se há um recorte, é fundamental que você tenha já assistido às aulas 1, 2, 3 e 4, para que você possa melhor acompanhar o que a gente vai propor como discussão aqui. Muita coisa que foi vista nas aulas anteriores, em função do tempo, vai acabar ficando de fora dessa discussão hoje. Por isso é importante que você tenha assistido às aulas anteriores. Logo, o nosso objetivo, a nossa intenção é revisitar alguns temas como forma de auxílio ao seu estudo, ainda mais considerando este ano, de terceira série do ensino médio. É um ano de Enem, é um ano de vestibular, portanto é muito importante que a gente mantenha um ritmo, uma rotina de estudo, e acredito que essa revisão vai ajudar você também nesse sentido. E como que a gente vai proceder nesse nosso estudo? Acredito que, como já disse, é importante que você já tenha assistido às aulas 1, 2, 3 e 4. É fundamental que você retome as páginas do material que discutem essas questões que vamos abordar, portanto, páginas 36 a 56. Fundamental que você retome as suas anotações e aí sim participa dessa aula com todo o gás, com toda a energia, para que você possa aproveitar melhor esse estudo e também essa nossa discussão. Eu aguardo você para a gente começar a nossa aula na parte 1. Até já! Vanguardas europeias. Importante a gente ter em mente qual é o contexto histórico vivenciado pela Europa nesse final de século XIX, começo de século XX, em que nós vamos ter as manifestações de vanguarda europeia. Nós não vamos, em função do tempo, retomar aqui todo o panorama histórico. Por isso é importante que você retome a aula da semana 1 e a aula da semana 2, e também as discussões que estão presentes no nosso livro didático lá no volume 9, para que você possa ter presente, mais fresco na memória, todo esse panorama, enfim, toda essa contextualização histórica que deu sustentação para as vanguardas europeias. Aqui, para a nossa aula, vale mencionar
que estamos diante de uma Europa que apresenta uma grande instabilidade política e, ao mesmo tempo, uma intensa turbulência. Associado a isso, pessoal, nós vamos ter ali um grande fato, que é justamente as descobertas tecnológicas. Por isso nós vamos ter aqui, pense você, até então nós não tínhamos telefone, então surge o telefone, nós temos a criação do aparelho de raio-x, nós vamos ter o cinema. Vejam só que incrível, nós temos aqui o automóvel, o avião, enfim, são muitas descobertas tecnológicas. Então a humanidade está envolta nessa euforia mesmo, de todas, essa euforia proporcionada por todas essas invenções, por todas essas inovações. Mas é verdade também que, por outro lado, nós temos a figura de duas pessoas, Einstein com a teoria da relatividade e Freud com a criação da psicanálise e todo o estudo que ele faz do inconsciente humano. Nós temos aqui instauradas, então, duas marcas, diria, duas cisões nessa humanidade. Uma, a ideia da relatividade, logo, se tudo é relativo, o que nós podemos ter como certeza? E depois a ideia do inconsciente. Então, essa razão, essa consciência, ela é só a ponta do iceberg, porque na verdade o que comanda tudo mesmo, o que comanda as nossas ações, é aquilo que se encontra num território ao qual nós não temos acesso imediatamente, que é esse terreno do inconsciente. Logo, o ser humano ele é colocado em xeque e por isso a ideia também da incerteza. A nossa consciência não necessariamente é o melhor instrumento, o melhor guia para as nossas ações. Logo, nós vemos um ser humano que se encontra também, de certa forma, à deriva, porque todas as certezas que até então ele tinha são colocadas em xeque. Além disso, nós vamos ter, diante desse contexto, a necessidade de novos paradigmas, de novas referências estéticas. Por isso que a gente vai ter, com as vanguardas europeias, coloquei ali pra gente, a ruptura com os moldes do passado, os moldes artísticos, literários de um passado. Por isso, ruptura é uma palavra de ordem nesse período dentro do cenário artístico literário. Outra palavra de ordem é o choque. Choque em relação à expectativa do público. Por isso, a gente vai ver nas vanguardas toda essa questão de você superar as expectativas do público no que diz respeito à estética da recepção, mas superar essas expectativas não necessariamente em relação àquilo que se tinha como padrão de arte. Pelo contrário, é superar rompendo, estilhaçando com essa ideia de padrão artístico. Outra palavra de ordem é a abertura, nesse contexto proposto pelas vanguardas europeias. Abertura para o quê? Abertura para novas formas de olhar a realidade. Ruptura, choque e abertura. Eis as palavras de ordem que nós vamos encontrar, portanto, nas vanguardas europeias. A primeira dela que trouxe para a gente relembrar foi o cubismo. Lembra de que dentro dessa estética ou dessa proposta, nós vamos ter a multiplicação dos pontos de vista. A perspectiva, ela pode estar toda ela contida em um plano só. Por isso, se a gente observar a tela aqui de Picasso, As Senhoras de Avignon, nós temos na tela
essa possibilidade de vários ângulos, de várias entradas do nosso olhar para a compreensão, enfim, para a apreciação da tela. Com essa noção, nós vamos ter a ideia de um questionamento da realidade. Não aceitação, veja isso daqui que é importante, não aceitação de interpretações que se querem únicas ou mesmo lineares. Por isso, as múltiplas perspectivas. Nomes para representar o cubismo: Picasso e Apollinaire. Nós temos uma outra vanguarda, que é a vanguarda do expressionismo. Aqui a nossa intenção, ou o nosso panorama, é retratar o obscuro da humanidade, como eu coloquei ali no quadro, né? Essa estética ela vai ressaltar esse lado obscuro, e por isso vai retratar a angústia, vai retratar o medo desse homem no início do século XX. Uma tela que representa muito esse período, ou essa estética, é o Grito, do Munch, aqui apresentada. Então, nós vamos dizer que o expressionismo corresponde a uma estética da deformação. E a realidade deve ser transformada em expressão. No território brasileiro, nós vamos ter ali a Anita Malfatti, que vai se apropriar muito dessa estética expressionista. Nós vamos comentar um pouco disso na parte 2 da nossa aula. Outra vanguarda é o futurismo. E aqui nós vamos ter com o futurismo, veja lá, a exaltação das formas do mundo moderno, exaltação da máquina, do automóvel, o culto à velocidade. Nós vamos ter aqui no futurismo também a agressividade que leva à reação ao público. Um nome que se destaca nesse futurismo é o Marinetti. E para ilustrar um pouquinho dessa agressividade futurista, eu gostaria de ler para vocês um fragmento do Manifesto Futurista. Eu vou pegar o material para leitura e já volto, ok? Pronto, está aqui. Vou ler para a gente, são 6 tópicos do Manifesto Futurista para a gente sentir um pouco dessa agressividade. Diz assim, Marinetti: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto perigoso, a bofetada e o soco. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Olhem-nos, nós não estamos esfalfados. Nosso coração não tem a menor fadiga, porque ele está nutrido pelo fogo, pelo ódio e pela velocidade. Isso o espanta? É que você não se lembra mesmo de ter vivido. Nós temos aqui essa característica, portanto, dessa vanguarda futurista. E acho que aqui ficou claro para a gente esse tom de agressividade trazido por essa vanguarda. Seguindo ali, nós tivemos também o dadaísmo, e o dadaísmo ele vai propor uma abolição da lógica, da organização, como eu coloquei ali, uma abolição do olhar racional. O sentido para o dadaísta é não ter sentido, não fazer sentido algum.
Palavra de ordem é o espontaneísmo, justamente essa falta de sentido. A exemplo, nós temos aqui a obra A Fonte, né, de Duchamp, retratando justamente esse sem sentido algum. Mesma coisa na poesia, nós temos ali a receita de se fazer poesia, também um texto bastante conhecido que vale a pena a gente relembrar, vale a pena a gente revisitar. E fechando aqui esse, digamos, desfile das vanguardas europeias, nós temos o surrealismo. Com o surrealismo, nós vamos encontrar a valorização da fantasia, do sonho, da própria loucura e do inconsciente humano. O surrealismo ele vai se alimentar dos estudos da psicanálise de Freud. E aqui a ideia, né, de que o grito da mente, o surrealismo vai corresponder a esse grito da mente que se volta a si mesma. E como proposta de escrita, nós vamos ver o automatismo. Você se sentar e correr a pena sobre o papel, deixando como escrita aquilo que flui em seus pensamentos, sem necessariamente você se comprometer com algum fio que encadeie essa escrita. Uma tela que representa essa vanguarda é a persistência da memória do Dalí, aqui ilustrada no nosso quadro. Pessoal, sobre as vanguardas, de maneira bem geral, são esses os elementos, são esses os aspectos. Agora, de que maneira essas vanguardas influenciaram a literatura e a estética portuguesa e brasileira? É o que nós vamos discutir na parte 2. Espero você. Até já! Acredito que esteja mais fresca em nossa memória, porque foi o que nós acabamos discutindo e trabalhando na semana passada e na outra semana. Por isso aqui vou pontuar somente alguns aspectos e vale a pena você retomar as aulas da semana 3 e 4, inclusive as aulas de revisão, porque ali a gente tem um panorama mais completo e mais aprofundado do que o que a gente vai discutir aqui agora. De qualquer maneira, no território de Portugal, nós vamos ter como influência da vanguarda europeia, ou das vanguardas europeias, a publicação da revista Orfeu, que corresponde ao marco do início português. Com a publicação de Orfeu, nós vamos perceber a ideia de uma busca de superação do saudosismo que estava presente na literatura portuguesa e também uma superação das influências românticas no que diz respeito ali à realização da própria literatura. Nós vamos ver despontar nesse cenário o nome de Fernando Pessoa, e nós vamos perceber em Fernando Pessoa um universo poético literário imenso, fantástico. Nós discutimos bastante sobre Fernando Pessoa nas aulas anteriores, então nessa revisão o que vale ressaltar? Nós temos na poética do autor o Fernando Pessoa ortônimo, os escritos que nós consideramos Fernando Pessoa ele mesmo, e aqui a grande marca, nós temos a tematização da identidade, a questão do fingimento poético necessário para que se dê a criação literária. Nós vamos ver em Fernando Pessoa esse conflito, a tematização do conflito entre o pensar e o sentir. E nós temos também em Fernando Pessoa os heterônimos criados por ele. Nós vimos nas aulas o Alberto Caeiro, que é considerado o mestre de todos os heterônimos. Só relembrando, Alberto Caeiro ele está muito voltado à tematização da natureza, compreendida como physis, conforme nós discutimos nas aulas passadas. Nós vamos ter aqui em Alberto Caeiro o uso
de uma linguagem mais direta e essa proposta de uma cura do olhar, uma vez que o olhar o humano estava muito pautado nos princípios do cientificismo. Então eu olho, observo essa realidade, transformo essa mesma realidade em objeto e eu falo coisas sobre essa realidade. Portanto, tem aqui, ao falar, existe uma subjetividade, existe uma interpretação que não necessariamente corresponde à realidade tal qual ela é. E Alberto Caeiro vai propor justamente a cura desse olhar. Já em Álvaro de Campos, nós vamos ver aqui esse alter ego de Fernando Pessoa. O Álvaro de Campos é esse heterônimo da emoção muito forte. E nós vamos ver aqui 3 fases em Álvaro de Campos. A fase decadentista, a fase futurista, a fase intimista, e cada uma dessas fases com uma característica que lhe é peculiar. Cabe ressaltar que é o texto de Álvaro de Campos, Ode Triunfal, que vai estar presente na primeira edição da revista Orfeu, enaltecendo justamente esse aspecto futurista, enaltecendo a máquina, enaltecendo a velocidade. Já em Ricardo Reis, nós vamos ver ali o heterônimo que tem um vasto conhecimento da tradição clássica. Ele conhece a mitologia, ele conhece o latim, ele conhece o grego, tem uma formação acadêmica bastante completa, exerceu a medicina e dentro da biografia criada por Fernando Pessoa para Ricardo Reis, ele vem morar no Brasil no período em que Portugal deixa de ser monarquia. Ricardo Reis, ele vai ter uma poética que se aproxima de Epicuro, conforme nós discutimos em aula anterior, e também toda a ideia de Horácio, que vai trazer a perspectiva do Carpe Diem. Portanto, aproveitar o instante presente. Isso em Portugal. No Brasil, nós vamos ter como influência das vanguardas europeias a Semana de 22, que é o marco de início do modernismo no Brasil. Então nós vamos ter aqui, antecedendo um pouco ali a Semana de 22, a exposição de Anita Malfatti, que vai criar aquela briga mesmo, ou aquela discussão, numa crítica muito veemente feita por Monteiro Lobato em relação à exposição de Anita Malfatti. Nós vamos ter, portanto, a Semana de 22, dando início a essa etapa de modernização brasileira, dentro do que diz respeito à cultura e à arte. E vale lembrar que o modernismo brasileiro, pelo menos nessa primeira fase, que a gente vai discutir mais à frente, mas já anunciado nessa Semana de 22, ele tem um compromisso com uma independência cultural, porque em 22 fazia 100 anos que nós tínhamos conquistado a independência política, mas faltava ainda a independência cultural, e o modernismo vem, contudo, trazer esse projeto mesmo de uma independência cultural. Nós vamos ter 2 grandes momentos aí na Semana de 22, que é a recitação do poema Os Sapos, uma grande trollagem que o Manuel Bandeira faz em relação aos parnasianos e toda a sua estética. E como eu disse, é uma trollagem mesmo. O texto, a gente viu nas aulas anteriores, ele traz ali uma super ironia, um tom bastante jocoso em relação à arte promovida pelos parnasianos. Então esse é um instante de choque, e um outro instante de choque é a apresentação que Villa-Lobos faz. Ele se apresenta de chinelo e de casaca, e isso causa também uma grande polêmica no público que recebe e que vai participar dessa Semana de 22.
A partir daí, nós temos iniciado o modernismo brasileiro, sobre o qual nós vamos discutir nas próximas aulas. Turma, por hoje era essa a discussão. Como falei, aqui é uma breve revisão de alguns aspectos que eu considero centrais. Vale a pena vocês retomarem as aulas anteriores para aprofundarem ali os conhecimentos de vocês. E cabe lembrar, vanguardas europeias, semana de 22, modernismo brasileiro, sempre aparece no Enem. Então, essa aula é aquela aula que você deve destacar aí no seu caderno, como sempre olhar, sempre revisitar, porque vai ter uma questão no Enem sobre esse tema. Hashtag fica a dica. Nossa aula não acabou ainda, falta ainda um terceiro momento de finalização. Eu espero você. Até já! Nas aulas anteriores, nós dedicamos esse instante final a uma síntese do que nós discutimos ao longo da nossa aula. Então, nós vimos hoje, essencialmente, uma revisão ali acerca das vanguardas europeias na parte 1, e na parte 2 nós vimos desdobramentos dessas vanguardas em Portugal, ali com a revista Orfeu dando início ao modernismo português e o nome de Fernando Pessoa com seus heterônimos. E no Brasil, nós vimos ali a semana de 22 marcando o início do modernismo brasileiro, com esse compromisso mesmo de promover uma independência cultural. Como tarefa de casa para essa nossa semana, eu trouxe a seguinte proposta para a gente. Busque na internet a canção Trenzinho Caipira. Ela é uma canção, uma música composta por Villa-Lobos, e a letra foi composta por Ferreira Goulart. Então a ideia é que você busque essa música, que você escute a música, enfim, sinta ali a música. Em seguida, pegue a letra dela e faça uma leitura bem atenta dessa letra, composta, como disse, por Ferreira Goulart. Depois que você ouviu a música, depois que você leu a letra da canção, eu quero que em um pequeno texto de tipo argumentativo, por isso é importante que você se posicione, e aí pode pensar um texto de 2 parágrafos, está ótimo. Eu gostaria que você discutisse se você entende que a letra Trenzinho Caipira manifesta o anseio de uma nova descoberta do Brasil. E gostaria que você, nesse texto, justificasse com elementos do poema ali, Trenzinho Caipira. Então, de novo, retomando, essencialmente é para que você escreva um texto de tipo argumentativo, ou seja, que você se posicione, dizendo se a letra de Trenzinho Caipira revela ou manifesta esse anseio, esse desejo de uma nova descoberta do Brasil. Ok? Retome ali o que a gente discutiu, reveja o que nós falamos nessa aula e nas anteriores, porque isso vai ajudar a sua tarefa e também os textos ali do nosso livro didático. Pessoal, por hoje é isso. Desejo então a vocês uma excelente semana, bons estudos e até a próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau.